Bem, povo abençoado, a hora agora é por volta, provavelmente 2 minutos para as 4 da manhã. É por volta 3h57 da manhã, e para aqueles que ainda estão acordados, eu quero compartilhar com vocês um pouco das escrituras aqui. Há uma visão aqui que o Senhor me deu, 20 de outubro do ano de 2020. Eu quero compartilhar com vocês esta visão, a visão que o Senhor me deu. Era uma terça-feira, às 3 da tarde do horário da África Oriental. 20 de outubro do ano de 2020. E naquela visão eu vou ler o que eu escrevi aqui. Por volta das 3 da tarde, no horário da África Oriental, o céu abre na visão do Senhor. Então, o céu abriu naquela visão do Senhor. E a tremenda glória de Deus saiu do céu, fluindo para fora do céu. Então a glória de Deus desceu em uma nuvem branca e super gloriosa. Então ela veio em grupos, agrupamentos. Outro grupo sai, e então ela foi se desenrolando totalmente. Eu estou compartilhando com vocês por volta das 4 horas no horário da África Oriental, uma tremenda visão do Deus Todo-Poderoso. Terça-feira, às 3 da tarde, por 20 de outubro do ano de 2020. Por volta das 3 horas da tarde no horário da África Oriental, o céu abre na visão do Senhor, naquela visão, e a tremenda glória de Deus sai do céu fluindo, muita glória, mas em grupos. A glória desce em brancas supergloriosas nuvens que vêm agrupadas. E o Senhor, no seu pleno esplendor de Deus, no radiância, na esplendor pleno, na magnificência plena. E alguém podia literalmente ver. Alguém podia literalmente ver a autoridade e o poder do Senhor. Vocês que estão me enviando textos, parem agora até eu terminar. Novamente, a plena magnificência e esplendor e brilho e glória, plena autoridade e poder. Muito sério. Então eu vi o Senhor dentro da glória, cavalgando no super glorioso cavalo branco do céu. Isso foi 1º de novembro do ano de 2006, por volta das 3 horas da tarde. Tenha certeza de marcar o tempo. Este é o mesmo cavalo celestial do céu que eu vi. Por volta das 3 horas, isso foi por volta de 2006. Muito, muito sério. Então, desta vez, terça-feira, às 3 da tarde,
novembro de 2006, às 3 da tarde, mas agora desta vez, 20 de outubro do ano de 2020, por volta das 3 da tarde. Há duas visões que ele está falando, amados, em dias, em horários diferentes. Eu vi o céu aberto na visão do Senhor, então eu vi a tremenda glória do Senhor se derramando para fora do céu. Então a glória de Deus desce como uma super gloriosa nuvem. Cavalgando o super glorioso cavalo branco do céu, quando ele se aproximou da terra, eu vi os suspensórios como se fossem tiras que saíam dos seus ombros. Ele tinha tiras que vinham dos seus ombros e desciam para baixo, assim como se fossem suspensórios. E estes suspensórios, eles prendiam ele no glorioso cavalo. Então ele estava bem preso. Então ele fez um grande toque na terra, no Monte das Oliveiras. Ele aterrissou. Depois disso eu vi um terremoto. Então eu vi que ele esmagou a rebelião. Ele pisoteou e esmagou a rebelião da humanidade, os inimigos do Deus Todo-Poderoso, e ele os pisoteou. E o Senhor me mostrou, as patas do cavalo eram como metais. Então é como se ele estava esmagando-os, pisoteando e esmagando-os com as suas patas de metal. Ele destruiu e matou todos eles. Então, esta é a tremenda visão que eu quero compartilhar, e eu escrevi lado a lado com a visão de 1º de novembro de 2006, dos gloriosos anéis de casamento, e então o super glorioso cavalo. Então é isso que eu queria partilhar com vocês, povo abençoado, nesta hora da noite, para os que estão acordados. Às 4:04 da manhã. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo, a ira de Deus está vindo. Lembre-se que Ele está vindo para julgar. Ele está vindo para julgar. Ele está vindo com ira. E quando Ele vier naquele cavalo branco, esta é a segunda vinda. Essa é agora a segunda vinda de Cristo. Ele vem para julgar. Ele está vindo para julgar a rebelião. Ele está vindo para julgar os rebeldes. Muito sério. Muito sério. Momento muito sério. Significando, Ele está vindo com a ira de Deus. A ira de Deus está vindo. Então eu quero olhar a ira de Deus que está vindo, especialmente sobre esta geração, neste tempo, nesta hora da noite. E então eu vou devolver para o Victor e o seu time, que tenha acendido a noite com um poderoso programa na rádio. Eles realmente iluminaram e acenderam um poderoso avivamento à noite. Agora, a ira de Deus que está vindo, eu quero trazer entendimento a vocês, porque Deus julga. O Deus Todo-Poderoso, Ele julga porque Ele quer preservar a sua santidade, a santidade de Deus. É por isso que Ele tem que julgar. Se você olhar o livro do Êxodo, capítulo 19, eu estou lendo o versículo 12, ele diz o seguinte, Êxodo 19, 12, ele diz, ponha limites para o povo ao redor da montanha e diga para eles, cuidado que eles não se aproximem da montanha ou toque o pé da montanha. Todo aquele que tocar a montanha tem que morrer. Será apedrejado ou morto com flechadas. Nenhuma mão será colocada ou tocada neles. Nenhuma pessoa ou animal será permitido sair
Somente quando o toque da trombeta do chifre de carneiro soar, quando eles se aproximarem da montanha. Então você vê que o Senhor desceu no monte, o Senhor Todo-Poderoso, ele desceu na montanha. Então, a gravidade do Senhor, a gravidade da santidade de Deus, a gravidade de quão terrível e temível é o Senhor, finalmente aparece, se manifesta. Muito, muito sério. Então, em Êxodo 19, versículos 12 e 13, vocês viram que o Senhor, porque Ele veio na sua santidade, para poder preservar a sua santidade, Ele disse, digam para as pessoas não se aproximarem do monte, nem sequer tocá-lo. E Ele disse, todo aquele que tocar no monte tem que morrer. Então o Senhor normalmente julga para poder preservar a sua santidade. E você vê o mesmo Êxodo 19, 21, ele diz o seguinte, no versículo 21, ele diz, e o Senhor disse a Moisés, então disse o Senhor a Moisés, desce e adverte ao povo para que não traspasse e não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. E isto é sério. Ele diz, mesmo que fossem os sacerdotes que se aproximassem do Senhor, não é fácil. Eles têm que se consagrar. Caso contrário, o Senhor vai romper contra eles e vai destruí-los. Lembre-se de Nadab e Abiú também. Mas isso é muito sério. Nesta visão que eu compartilhei com vocês, de 20 de outubro do ano de 2020, ele está vindo com ira, ele está vindo para julgar. Por que é que Deus está vindo julgar? Deus tem que julgar, porque é uma forma de preservar a santidade de Deus. A santidade dele é uma forma de preservar o temor de Deus. Ele faz isso para que as pessoas possam temê-lo e ninguém leva levianamente. Deus, nós não queremos temê-lo. É por isso que você vê Êxodo 19, 23, ele diz, Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao Monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste, estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor julga porque Ele quer separar a sua santidade, Ele quer preservá-la. Se você olhar a Escritura em 2 Samuel 6, 2 Samuel 6, você vê outro exemplo do Senhor julgando para preservar a sua santidade, preservar o temor de Deus. 2 Samuel capítulo 6, eu vou ler do versículo 1 ao 7, ele diz, novamente Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Isto é muita gente. Isto é uma enorme multidão. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins sobre a arca. Eles colocaram a arca de Deus num carroção novo, em um novo carroção, e o levaram da casa de Abinadab, que era na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o novo carroção, com rodas, com a arca de Deus sobre ele. E Aiô andava na frente dela.
Davi e todos os israelitas iam celebrando e cantando e dançando perante o Senhor com toda a força diante do Senhor, com instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos, pandeiros e símbolos, significando todos os instrumentos de adoração. Quando eles chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então, Uzá está fazendo o que você faria. Você que está me ouvindo, é isso que você faria. Se os bois estavam puxando a arca da aliança de Deus, e você está seguindo a arca, então os bois tropeçam, e o carro no qual está a arca, ele sacode um pouco, ele perde o controle. Até mesmo você correria para tentar salvar a arca para ela não cair no chão. Então, Uzá simplesmente fez o que todo o povo faria. Novamente, versículo 6 de 2 Samuel 6. Ele diz, quando eles chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá por causa deste ato de irreverência. Deus o feriu e ele morreu ali junto à arca de Deus. Esta cena. Então, porque a glória do Senhor repousa sobre o propiciatório da Arca da Aliança, a santidade de Deus está lá. Então, Uzá tentou tocar. Você não pode. O Senhor o feriu, matou. Então, a cena que você tem é a Arca da Aliança de pé e deste lado aqui um corpo morto. E esta cena o Senhor transmitiu através de todo Israel. São 30 mil homens. Eles estão vendo, assistindo tudo isso. Você pode imaginar o terror que os consumiu, o medo que veio sobre eles, o temor. O Senhor o feriu como um meio de preservar a sua santidade, como uma forma de preservar a sua honra, o seu respeito, o temor de Deus. Então, isso é muito sério, porque se você ler Números 4:15, há instruções específicas de como alguém deve carregar a Arca da Aliança do Senhor. Há instruções específicas. Então, isso é muito sério, absolutamente muito sério. Absolutamente muito sério. A ira de Deus. Por que Deus tem que julgar? O Senhor julga para poder preservar a sua santidade, para preservar a sua honra, para preservar o temor de Deus, para que o povo tema a Deus e para que o povo honre a Deus. É muito, muito sério. Então aqui o Senhor ressalta, enfatiza uma pergunta, ele levanta uma pergunta muito séria. Quando ele julga Uzá, ele levanta uma coisa muito importante que essa geração pode estar fazendo. Ele julga e ele ressalta o fato de que ele, para que você tema, porque ele julga o lugar onde Deus, ele repousa. Ele estabelece, o Senhor julga, então você tem que temer. Tremendo. Êxodo 25, do 12 ao 14, ele diz o seguinte, o livro do Êxodo 12, 25, ele diz o seguinte, for it, and fasten them e os amarre nos 4 pés, 4 anéis de ouro, os 2 anéis de um lado e 2 anéis do outro. Then make poles of acacia wood
Então faça postes de madeira de acácia e cubra com ouro, e você coloque estas varas para poder carregar a arca. Então, quando Deus deu essa instrução, Ele espera que todos temam. Então o Senhor temia que eles desenvolveriam familiaridade com o terror de Deus, com a aterrorizante arca de Deus. Então Deus tem que julgar para que Ele possa separar a sua santidade do homem caído. Separar a sua santidade para que eles possam honrá-lo e temê-lo. Muito sério, povo abençoado. O Senhor tem que julgar para poder preservar a sua santidade. O Senhor Todo-Poderoso, Ele tem que julgar para poder preservar a sua justiça, a sua honra, o seu temor de Deus, para que as pessoas possam temer o Senhor. Muito sério, povo abençoado. O livro de Mateus 8:24. Isto é o que o Senhor diz. Mateus 8:24, ele diz o seguinte. Ele diz: repentinamente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Porém, Jesus dormia. E ele continua dizendo: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Perecemos. Muito sério, povo abençoado. A autoridade que ele tem. Então você vai ao versículo 24. 24 ele diz o seguinte, o mesmo Mateus 8. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, repentinamente. Versículo 26, então, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Por que vocês estão com medo? Então ele levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Isto é sério. Versículo 27, os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este homem que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem? Muito sério, povo abençoado. Você não pode desenvolver familiaridade. Provavelmente você viu que eles se tornaram um pouco familiarizados, por isso ele queria se separar. Separar a sua santidade. Para restabelecer o temor de Deus no coração deles. Então, Deus Todo-Poderoso está vindo para julgar. E normalmente Ele julga como uma forma de preservar a sua santidade, a sua justiça, preservar a sua transcendência. Ele é separado do homem pecador, preservar o temor de Deus. Quando Ele dá instruções específicas de como você deve carregar a arca com as varas e com as argolas, você não pode fazer as coisas fáceis colocando num carro de bois. Deus está dizendo: cuidado, você tem que tomar cuidado ao lidar lugares onde Deus vem e repousa. E você sabe muito bem que muitos desenvolveram familiaridade com a aterrorizante arca de Deus. E isso, quando eles fizeram, foi virtualmente imperdoável, vocês viram. E agora ele está dizendo: ninguém pode entender os mistérios de Deus nesta era, porque HIV/AIDS é deletado apenas com um único decreto, porque Deus Pai escolheu repousar sobre a minha cabeça, na cabeça do seu profeta.
Então isso é sério. Então ele está dizendo que o Deus Todo-Poderoso não pode suportar uma afronta, uma contestação à sua santidade. Hebreus 10:31, uma horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo te julgando. Mas se você olhar os tempos do Antigo Testamento, as pessoas temiam a Deus, eles respeitavam Deus, as pessoas honravam a Deus, eles reverenciavam e temiam a Deus. Eles reverenciavam a presença de Deus, eles temiam a presença de Deus. No Antigo Testamento. Por quê? Porque eles tinham visto os tremendos milagres, tremendas maravilhas de Deus. Mas a igreja de hoje perdeu este terror de Deus. E ele não pode perdoá-los. Deus não pode perdoá-los porque Deus tem que julgar para preservar a sua honra, a sua justiça, preservar a sua santidade. Então ele está vindo para julgar. E esta visão você vê que ele está vindo com aqueles tiras no seu ombro, e este cavalo branco é esplendor, poder, magnificência, brilho e glória, e ele pisa no Monte das Oliveiras, e então o terremoto acontece, e então eu vejo ele esmagando os inimigos. Então ele me mostrou as patas do cavalo eram como metais, eram como se fosse de ferro, esmagando, pisoteando e matando-os, acabando com todos eles. Então, o juízo de Deus está vindo, e este juízo será sério, porque ele vai julgar de acordo com a quantidade de luz, a quantidade de verdade do Evangelho, a quantidade de graça que você recebeu, a qual você se submeteu, a quantidade da luz do Evangelho, a qual você foi submetido. Muito sério. Que o Deus Todo-Poderoso está vindo para julgar, mas vai julgar de acordo com a quantidade de evangelho que a qual um homem foi submetido. Ele está também vindo para julgar. Ele vai julgar de acordo com o nível de influência pecaminosa que alguém teve sobre os outros. E eu estou agora deixando a maior parte das escrituras por causa do tempo, mas ele vai julgar de acordo com a influência pecaminosa que você teve ou que você causou sobre os outros, fazendo com que os outros pecassem. Ele vai julgar. Então você pode dizer que há diferentes níveis de juízo. Muito sério, povo abençoado. De acordo com quanta influência pecaminosa você teve sobre as pessoas, sobre o povo de Deus. Naquele cavalo cavalgando, quando ele vem, ele também está vindo para julgar de acordo com aquilo que alguém fez nesta terra. E este juízo será justo. Este juízo também será baseado na verdade, somente na verdade. Na verdade, Deus não é uma brincadeira. E é por isso que é importante se preparar. É importante preparar outros também, porque o juízo de Deus está vindo. Ele vai julgar de acordo com a justiça justa, a lei justa e exata. Juízo. E nós sabemos que o juízo de Deus também é inescapável. Entretanto, nós também sabemos que o juízo de Deus será muito, muito severo, mais severo, um juízo mais severo. Este juízo de Deus também será de acordo com as obras. Portanto, isso agora exalta e levanta a importância do Messias, a importância do arrependimento, se o juízo será tão severo assim.
Então Deus julga o pecado. E Ele vai julgar o pecado. Quando Ele vier naquele cavalo, como eu vi, com aquelas tiras ao redor dos seus ombros, aqueles suspensórios descendo dos seus ombros, prendendo ele no cavalo, e as patas do cavalo é de ferro, então ele esmaga os inimigos de Deus, a rebelião, os rebeldes. Então o que é que o Senhor está dizendo naquela visão? É que Deus julga o pecado e Ele está vindo para julgar o pecado, e Ele vai julgar Satanás. E Deus vai julgar Satanás juntamente com o povo dele, os seguidores dele. Então é muito importante você ter certeza que você vai sair fora do pecado e passar para o lado do Senhor neste tempo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que as pessoas que se submeterem à agenda de Satanás são agentes de Satanás, é o povo dele. Isto é sério. Entretanto, em Gênesis 3:15, nós vemos que o Deus Todo-Poderoso vai julgar Satanás e os seus agentes naquele dia do Senhor. Será quando Satanás será totalmente esmagado. Mas este esmagamento já começou em Gênesis 3:15. Esmagando a cabeça da serpente. Na cruz, Jesus esmagou Satanás usando o seu poder, e acabou. Acabou com o poder de Satanás na cruz. E é por isso, Romanos 16:20. Quando eu voltar, eu vou ler Romanos 16:20. Um pequeno intervalo de música, de adoração, e voltamos em 5 minutos. Obrigado. Amém, povo abençoado. Vamos continuar. Novamente. O Senhor está dizendo aqui que o esmagamento, Ele está vindo para julgar o pecado. E naquela visão, Ele está vindo para julgar o pecado, está vindo para esmagar Satanás, os inimigos de Deus, os rebeldes, a rebelião. É por isso que Romanos 16:20, ele diz, Romanos 16, versículo 20, ele diz o seguinte: The God of peace. Okay, those sending me texts at this time, can you hold it until I finish globally, please, globally? Não enviem testes Just hold it para o profeta do Senhor when neste I momento. finish, and then you'll be able to bring in the text, and nothing will happen right now. Romanos 16:20, ele diz, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Então este esmagamento já começou. Em Gênesis 3:15. Então vocês viram na cruz o ápice, o clímax. Então, Romanos 16:20 essencialmente anuncia a iminência do retorno de Cristo. A qualquer momento ele virá, muito brevemente, a qualquer minuto ele pode vir. Esta é a iminência da vinda de Cristo. O dia e a hora não são conhecidos. E ele está anunciando que o dia do Senhor, no qual Satanás é esmagado, é um acontecimento iminente, um evento iminente, porque uma vez que ele leva a igreja instantaneamente, então a ira cai, ela sobrevém à terra. Satanás e os seus seguidores são julgados. Deus julga o pecado. Ok, os que estão enviando textos do mundo inteiro, eu peço, por favor, não enviem, está interferindo. Deus julga o pecado. O dia do juízo está vindo brevemente. Portanto, aqueles que estiverem do lado de Deus serão salvos. É por isso que o Evangelho está sendo anunciado. Os que estão enviando textos, parem. And then after I finish, I will address your text, your prayer requests.
Ele diz, Deus julga o pecado. Você vê Romanos 16:20, a iminência. Ele está anunciando que a vinda do Messias é na sua iminência, o retorno de Cristo. E quando ele começa a julgar, é massiva ira sobre a terra para julgar Satanás, para esmagá-lo. Ele anuncia que o dia do Senhor é o dia quando Satanás será esmagado, será um evento iminente, repentinamente, acontece, e Deus vai julgar o pecado. E aquele dia do juízo está vindo muito brevemente, é por isso que nós estamos levando o Evangelho pelo mundo inteiro, para dar a todos uma oportunidade igual de se preparar, antes que venha o dia do juízo sobre eles. Portanto, aqueles que estão do lado de Deus serão salvos. Por isso que nós estamos levando o Evangelho. De manhã você vê os estudantes universitários, eles vão aos pontos de ônibus às 6, quando as pessoas estão esperando o ônibus para anunciar para eles que o Messias está vindo e ele precisa se preparar. Por quê? Para que eles possam estar do lado de Deus, por ser poupados e ser salvos. Porque o Senhor está vindo para esmagar Satanás e os seguidores de Satanás, quando ele vier para esmagar Satanás, como em Gênesis 3:15, ele vai esmagar também os seguidores de Satanás. Ele vai esmagar Satanás e os seus seguidores. Isto é muito sério, povo abençoado. Muito sério mesmo. Ele diz, Daniel 2:28, mas há um Deus no céu que revela mistérios. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos dias vindouros. O seu sonho e a sua visão que passou pela sua mente enquanto você estava deitado na cama é este. Então ele falou com ele a respeito deste reino. Você vai então aos versículos 44 e 45. Que ele está vindo para esmagar a pedra, a rocha que está vindo para esmagar a estátua. O Senhor está falando com o rei pagão a respeito da vinda do glorioso reino de Deus. Isso é impressionante. E você vê que quando o arrebatamento acontece, Apocalipse 4, versículos 1 e 2, então, Apocalipse do 5 em diante, você vê a adoração do Cordeiro, aqueles que se recusaram a adorar o sangue do Cordeiro, então, para eles, Apocalipse 6 até o 18 é juízo total. Apocalipse 6, do 1 aos 17, você vê os terremotos, a matança. Apocalipse 7 até o do 19, versículo 10, 19, do 11 ao 21. Apocalipse, você vê a ira de Deus. Então, Apocalipse 20, o reino milenar de Cristo. O diabo é preso, acorrentado por 1000 anos. Então, Apocalipse 20, do 11 ao 15, este é o juízo final, é o tribunal final. É aí quando finalmente o juízo do grande trono branco é estabelecido. Então, isso é muito sério, o povo abençoado, o que o Senhor está dizendo aqui. Extremamente muito sério. Ele está dizendo que você precisa estar do lado do Senhor, para que você possa sobreviver à ira do Deus Todo-Poderoso. Porque ele diz em Isaías 24:33, a lua desmaiará e o sol ficará envergonhado, porque o Senhor Todo-Poderoso reinará no Monte Sião e em Jerusalém, diante dos seus anciãos com grande glória. Então, agora ele estabelece o reino milenar. Muito, muito sério. Então, a visão de outubro, 20 de outubro, do ano de 2020, quando eu vi o Senhor vindo do céu no cavalo branco e ele tinha suspensórios que desciam dos seus ombros, prendendo ele no cavalo, vindo em altíssima velocidade. Quando o pé dele pisa no Monte das Oliveiras, então ele esmaga ao terremoto, mas ele esmaga os inimigos de Israel. Esse é o Armagedon. E então agora ele estabelece o seu trono. Ele esmaga Satanás
com seus seguidores. So the Lord is saying that the Então day o of Senhor está judgment is dizendo coming. que o dia do juízo está vindo. It is also É também the day o dia of escape for a few do people, escape God's remnant. para poucos, o remanescente de Deus. Aqueles que terão perseverado, eles vão escapar. But it's a day Mas of é um pain dia de dor and sorrow e tristeza, and sadness and e sofrimento and horror e horror and terror for e many terror people. para Why? muitas Because pessoas. this Por quê? generation Porque esta has geração largely rejected grandemente the Messiah. rejeitou They've o rejected Messias. the gospel, Eles including rejeitaram the o church. Evangelho, inclusive na igreja. In the church, these days Na they're saying, igreja "Oh, eles we don't estão even dizendo, believe não, that nós the nem blood mesmo of nos Jesus has power acreditamos anymore." que o sangue de Jesus tem mais poder. Não cremos mais That que tem day that is poder. coming is going Este to be dia the que day está of vindo será o reality. dia da realidade. And those who will escape, E aqueles que vão they can only escapar, escape by eles the só mercy podem of escapar God, the pela grace of misericórdia God, de Deus, the pela love of graça de God, Deus, the pelo amor de forgiveness of Deus, God. pelo perdão de Deus. No one will be able to Ninguém save será himself on capaz that de day. salvar-se No one naquele can dia. save. Ninguém pode No one can save Ninguém themselves. pode salvar-se It a si is an mesmo. irretrievable day, É um an dia irreversible day. irreversível, So rather um dia prepare now. irremediável. Então é melhor você se preparar agora. Because God Porque must Deus judge tem sin. que julgar He o must pecado. come Ele tem and que he vir must judge e sin. ele tem que julgar o pecado. And that judgment is not E a joke, este it's juízo very não é uma serious. brincadeira, é muito sério. Right now, Agora the mesmo, problem is, o before the problema rapture, é que antes do arrebatamento, on that day when the naquele rapture dia does quando o arrebatamento de happen, fato there will be acontecer, many haverá will muitos be lingering que around, estarão hesitando, titubeando por causa das coisas deste mundo. Até mesmo agora, quando o anúncio do Senhor da vinda do Messias está sendo feito, quando estamos fazendo isso para esta nação e me levando a muitas outras nações, você vê muito claramente que há uma grande hesitação pela maioria dos cristãos, a maioria das pessoas do mundo. Muitas pessoas que deveriam ser salvas naquele dia serão destruídos. Por quê? Por causa desta coisa de olhar para trás como a mulher de Ló. Agora mesmo, eles estão olhando para trás como na igreja. Aqueles que deveriam ser salvos na igreja serão esmagados naquele dia. Eles serão julgados por causa dessa coisa de olhar para trás que você vê na igreja. Será um dia terrível de agonia. Será uma separação. As famílias serão separadas. Dois estarão num campo, um tomado, outro deixado. Será um dia terrível de separação, de agonia, dor, tristeza, choro e ranger de dentes. Mas pela graça e misericórdia, receba o perdão e o arrependimento agora. E o Senhor vai te salvar. Se você receber a morte substitutiva que Jesus passou por você, carregou por você, então Deus vai te salvar. Caso contrário, o Senhor, ele está preso com suspensórios, prendendo-o com ganchos no cavalo, e ele está julgando a rebelião. E este juízo vai acontecer tão rapidamente e vai destruir tudo que a humanidade tem construído por séculos, por milênios. Tudo que eles têm feito, os altos edifícios, as companhias de tecnologia, escritórios, casas, ele vai destruir tudo. Este juízo acontece tão rapidamente que vai destruir literalmente tudo que a humanidade tem construído por séculos e séculos. Você pode imaginar? E é por isso que então, já que nós somos afligidos desde que chegamos na paisagem, nós estamos anunciando para vocês globalmente, por favor, invista no céu, mantenha o seu olho lá em cima. Prepare-se para o reino vindouro. Mas agora mesmo, todos estão ocupados construindo e construindo os seus reinos, construindo os seus impérios, suas riquezas. Todos estão lá construindo. Mas este juízo, quando ele virá, vai destruir literalmente tudo que a humanidade tem construído por séculos. As nações ricas da América e da Europa
Europa, Austrália, todos os lugares. Ele vai destruir tudo, totalmente. Totalmente. Tudo que eles têm construído por séculos. É por isso que eu disse para vocês investir o seu. Ele está clamando, por favor, invista no reino de Deus, invista em arrependimento. Prepare-se para o reino de Deus. Quer você seja rico como presidente, primeiro-ministro, tudo será destruído totalmente. Ou quer seja bilionário. Ele veio inesperadamente sem aviso. Lucas 21. Ele virá muito inesperadamente. Tudo que você vê as pessoas investindo as suas vistas, as suas prioridades, indo para Nova York, bolsa de valores, líderes pegando dinheiro, investindo nos seus filhos, em Dubai, Londres. Tudo isso é inútil, tudo isso vai cair. Lucas 21, 24, ele diz o seguinte. Ele diz, cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados com as ansiedades desta vida, com a embriaguez, e aquele dia venha sobre você repentinamente como uma armadilha, porque ele virá sobre aqueles que habitam sobre a face da terra. Portanto, esteja sempre em vigilância e ore. Muito sério. 34, 21, 30. Quando as pessoas disserem paz e segurança, paz, como está acontecendo agora, nós estamos anunciando que o Messias está vindo, mas eles não acreditam. Eles acham que tudo ainda está muito pacífico. Eles veem as coisas em paz, o meio ambiente em paz, existência pacífica. Eles veem em paz, eles não veem guerra vindo, eles não estão vendo a destruição. Eles não esperam a destruição até que ela chegue até você. Lembra de Lucas 16, 19 a 31. O homem rico, Lázaro, o homem rico não pensava que repentinamente aquilo iria acontecer com ele, como ele se achou. Eu acho que ele deve ter se achado tão chocado de se encontrar no lago de fogo. A mulher de Ló olhou para trás, ela olhou para trás para as coisas deste mundo. Ela chegou em Zoar e olhou para trás. Olhou para Sodoma. E ela foi arrastada pelo fogo. Mas no dia seguinte, Abraão olhou para Sodoma. No dia seguinte, e ele viu que Sodoma já não existia mais. Então, tome cuidado com essa coisa que você vê hoje. Nós estamos anunciando para vocês HIV AIDS curada. Eles dizem, não, nós não acreditamos no poder do sangue de Jesus, mas vocês, pastores do Quênia, nós não acreditamos mais no sangue de Jesus. Hesitando, olhando para trás para o mundo, vocês serão julgados, desejando o mundo, desobediência ao Deus Todo-Poderoso. Ele diz, ouça e preste atenção, vigia para que o seu coração não seja arrastado pelas coisas do mundo. Apocalipse 3, ele diz, vigie. E guarde o que você recebeu para que ninguém roube a tua coroa. Esse é o chamado que o Senhor está dando para essa geração. Para de brincar, para de hesitar, pare com o amor do mundo. Tudo que você vê hoje será destruído. Tudo que o homem construiu por séculos será totalmente destruído. Entretanto, 1 Coríntios 1 Coríntios 10, ele diz o seguinte. O livro de 1 Coríntios, capítulo 10, ele diz o seguinte. A partir do 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Pois não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. Porque Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Mas juntamente com a tentação, Ele proverá livramento para que você possa suportar. Então, aqueles que pertencem ao Senhor, Deus os salva, os livra. Ele os livra das tentações,
Então está dizendo aqui que a tentação de olhar para trás como a mulher de Ló é o maior inimigo da igreja da fé cristã hoje. Hoje a igreja, todos eles têm olhado para trás, todos olharam para trás. A tentação é o pior inimigo da igreja hoje. É por isso que em 1 João 2, versículo 15 e 16, ele diz a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, o orgulho deste mundo. O Senhor diz que Ele vai ajudar os seus, mas tome cuidado com os seus desejos pessoais, porque eles vão te envolver, os envolvimentos, as seduções deste mundo, eles te conduzem ao pecado. Então tomem muito cuidado, povo abençoado. Esse é o tempo perigoso quando você vê HIV/AIDS curada. Tome muito cuidado. Agora mesmo o Senhor está anunciando, saiam, saiam. O Messias está vindo, o juízo está vindo, mas todos estão hesitando como a mulher de Ló. Eles são muito lentos, muito lerdos para sair. Eles não querem sair das suas posições desta forma de conforto que eles têm. E esta falha em obedecer o Senhor é um desastre. Você pode olhar para Adão e Eva. Eles destruíram a melhor oportunidade de viver uma vida livre do pecado e da morte. Viver uma vida desfrutando da vida eterna. Adão e Eva, por causa desta cobiça, deste envolvimento, essa sedução, eles perderam a oportunidade maravilhosa por causa da rebelião. Você pode imaginar. A mesma coisa com Caim. Caim teve a oportunidade de preparar um excelente sacrifício diante do Senhor, mas ele também perdeu a oportunidade por causa do orgulho e vontade própria que você viu, como usar vontade própria, indo para tocar a Arca da Aliança. Nesta era, ele estabeleceu a sua glória na minha cabeça. Você pode imaginar que qualquer pessoa que me tocar, o que vai acontecer com eles? Mesmo que você pensar no seu coração, se você pensar uma coisa má, pequena contra mim, porque ele estabeleceu a sua glória no propiciatório da Arca da Aliança, e quando usar, ele foi tentar fazer algo bom, era uma missão boa, para resgatar a Arca da Aliança de Caim. Ele tocou o propiciatório, e o Senhor o golpeou com os raios. Então, a Arca da Aliança, a cena foi essa, a Arca da Aliança e o corpo morto de Uzá. Todo Israel estava observando aquela cena, porque Deus quer preservar a sua santidade, a sua justiça, Ele quer preservar o temor de Deus. Nessa era, Ele repousou sobre a minha cabeça. Então, você pode imaginar, qualquer pessoa que até mesmo pensou qualquer maldade, nem mesmo tentou tocar ou tentar tocar, você pode imaginar o que vai acontecer. Muito severo. Judas Iscariotes teve uma oportunidade poderosa andando com Jesus, de realmente de vir e entrar no céu. Mas por causa da rebelião, vontade própria que você vê hoje na igreja, veja o que aconteceu com ele. Você sabe, a igreja hoje está vivendo como se eles não soubessem que o juízo de Deus está vindo. É por isso que eu queria lidar com aquela visão de 20 de outubro de 2020. Ele está vindo com isso, está vindo para julgar. Isso é depois que o arrebatamento aconteceu e os arrebatados foram com ele. Mas ele me mostrou para mim, para que eu pudesse pregar para vocês, para que depois do arrebatamento há somente ira vindo à terra. Somente ira está vindo à terra. E todos têm que se preparar. Ele é um Deus bom. Ele está preparando as pessoas antes que aconteça. Ele está vindo muito claramente. Que, por favor, esteja do lado do Senhor. Porque Deus está vindo para julgar Satanás e os seus seguidores. Mateus 8, 28. Mateus 8. Quando ele chegou do outro lado da região dos Gadarenos, 2 homens possuídos de demônios vieram dos túmulos para encontrá-lo. Nós vamos continuar, vamos fazer outros mais 5 minutos de intervalo e eu vou voltar.
um intervalo de adoração, para que eles pudessem ouvir. Honrado Michael Anísio, muito obrigado por restaurar a rádio. Não foi algo que eu não prometi para que todos acordassem. Eu decidi apenas vir ao ar para aqueles que estavam acordados e os que estavam nos diferentes fusos horários, nos hemisfério ocidental, que estavam acordados apenas para compartilhar a visão de 20 de outubro do ano de 2020. Por volta das 3 da tarde, então o Senhor falou comigo e eu vi a tremenda vinda, a gloriosa vinda do Messias, a segunda vinda de Cristo. E nós passamos bastante através disso, porque enquanto começamos, faltando 3 minutos para as 4 da madrugada. Hoje nós sabemos que o tempo está correndo. O turno da noite está prestes a terminar, então eu quero terminar isso para dar um momento para eles, para ministrar ao povo de Deus. Mas de qualquer forma, naquela visão, o resplendor do ano de 2020, quando a glória saiu com um poder tão grande do céu, a glória saiu com um poder tão grande do céu, então dentro daquela glória, o resplendor, a super branca, gloriosa glória de Deus, o resplendor saindo em agrupamentos enormes, e quando eu olhei lá dentro, eu vi o Senhor dentro da glória, cavalgando o super glorioso cavalo branco do céu, e vindo em altíssima velocidade. E ele estava vindo com um esplendor tão tremendo, autoridade, poder, glória, resplendor, magnificência. Ele estava vindo na sua plenitude, a plenitude do seu poder e autoridade. E quando ele tocou na terra, eu agora pude ver os suspensórios que eram tiras que desciam dos seus ombros, eram como suspensórios que prendiam eles, que o prendia no cavalo. Estes suspensórios, eles prendiam ele muito bem no cavalo enquanto ele vinha ao Monte das Oliveiras, e ele esmagou os homens rebeldes. Ele os esmagou com os pés do seu cavalo, e o Senhor me mostrou as patas do cavalo lá embaixo. Elas eram como patas metálicas. Elas esmagaram a humanidade rebelde totalmente, esmagou-os. Essa é a visão de 20 de outubro do ano de 2020, por volta das 3 da tarde, numa terça-feira. Essa é a visão que eu estou compartilhando e eu estou discutindo com vocês e revelando para vocês, dizendo para vocês que o Deus Todo-Poderoso está falando a respeito do glorioso retorno do Messias para julgar as nações. Eu sei novamente que os textos estão fluindo sem parar no meu telefone. Desejaria que parasse. Muito sério. Vindo no seu esplendor, vindo na sua majestade, glória e poder. E ele está vindo para esmagar a rebelião. E vocês viram desde que nós começamos que Deus julga o pecado, que Deus vai julgar. Eu desejaria que todos que estão enviando textos parassem. Deem-me 10 minutos e então eu vou terminar e vocês enviam os textos. Então, ele está dizendo aqui que Deus julga o pecado, o juízo do Deus Todo-Poderoso está vindo. E a razão pela qual Deus está vindo para julgar, ele está vindo para julgar Satanás. E ele vai julgar Satanás juntamente com os seguidores de Satanás. O povo que é dele, o povo de Satanás.
os seus afilhados, aqueles que se submeteram à agenda de Satanás nesta terra. Ele está vindo julgar vocês junto com Satanás. É por isso que nós estamos prometendo arrependimento aqui. Talvez você é um oficial do governo e você é corrupto, você está envolvido em corrupção e você é imoral, ou você é apenas iníquo. Em todo o mundo, onde quer que vocês estejam sintonizados globalmente, vocês têm que se arrepender, porque ele está vindo para julgar Satanás e os seguidores de Satanás. E ele está dizendo que este é o dia quando Satanás será esmagado, esmagamento de Satanás. Nós vimos isso, e eu disse que este esmagamento já começou em Gênesis 3:15, e então se cumpriu na cruz, quando Cristo esmagou a cabeça da serpente na cruz. E eu li hoje em Romanos 16, ao 20, ele apresenta a iminência do retorno de Cristo, que o esmagamento de Satanás virá repentinamente. Quando ele leva a igreja, então a terra estará derramada e será inacreditável a ira que vai se derramar na tribulação contra o inimigo. Então ele está anunciando para você se preparar e estar pronto em todo o tempo. Ele diz, Deus julga o pecado e o dia do juízo está vindo brevemente. Portanto, por favor, aqueles que estarão do lado do Senhor serão salvos. Por favor, estejam do lado de Deus. Estejam do lado de Deus, do Senhor. É por isso que estamos pregando o Evangelho, para dar uma chance para todos, para atravessar e estar do lado do Senhor. E nós vimos que o Senhor Todo-Poderoso, ele promete esse esmagamento em Daniel 2, 44, 45. E quando você vai ao livro do Apocalipse, depois do capítulo 5, do 6 em diante, este esmagamento começa, o juízo sobrevém à terra, o juízo dos selos, das trombetas, das taças será insuportável. Então vem o reino milenar, o que ele vai, quando ele vem com aquelas patas metálicas e ele pisa nos inimigos e mata todos num instante. É tão repentino, não tem como escapar. Você não pode escapar da ira de Deus, é impossível. O dia do escape, da fuga, é agora para aqueles que são o povo de Deus, aqueles que suportaram, perseveraram, sofreram, permaneceram até o fim com Cristo. Para eles, ele tem um dia de escape, de fuga. Mas são poucos, eles são chamados de remanescentes. Mas para aqueles que são rebeldes, que rejeitaram o Evangelho de Cristo, é um dia de dor e sofrimento e tormento e tristeza, choro, clamor e ranger de dentes. E serão muitos, eles serão a maioria. O dia da realidade. Eu disse, se você quer escapar, o momento é agora. Você tem que se arrepender. Você se arrepende agora. Você se arrepende agora e se aparta do pecado. Você se arrepende agora. E eu disse que vocês precisam de Cristo. Por isso João chorou muito amargamente diante do trono do Deus Todo-Poderoso. João chorou muito amargamente. Quando ninguém foi achado acima no céu, nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, nem mesmo debaixo da terra, ninguém foi achado digno de quebrar os selos, de tomar o livro e quebrar os selos. Ele chorou amargamente. Por quê? Porque a humanidade sem o Salvador é totalmente sem esperança, está liquidado. É inacreditável que a humanidade possa estar sem o Salvador. Ele chorou amargamente, chorou absolutamente amargamente, porque a humanidade não pode sobreviver sem o Salvador. Todos vão acabar no lago de fogo. A humanidade sem o Salvador está no lago de fogo. Ele chorou amargamente, descontroladamente.
Então nós vimos que o Deus Todo-Poderoso está vindo para julgar. E Ele vai julgar de acordo com a quantidade da luz do Evangelho, a verdade, a graça que te foi atribuída, te foi dada. Se você viveu em um país como Quênia, ou na geração que viu a HIV/AIDS curada, esta é a luz do Evangelho. Vocês viram a nuvem de Deus, a chuva do Monte Carmelo 29 vezes. Vocês viram aleijados andando, cegos enxergando. Menegai 8, nós nem mesmo celebramos ainda, não mesmo. Se você já viu deste tanto e você não se arrepende, ele diz, a quantidade de fogo, de ira, será medida de acordo com a quantidade da verdade do Evangelho, de luz, graça, a qual você se submeteu. Então, cuidado com essa pecaminosidade desenfreada, ele diz, porque vai depender da quantidade de pecado na qual você esteve. Algumas pessoas vivem uma vida de pecado fazendo outros pecar. Influência pecaminosa sobre os outros. Também vai depender do que você fez. Este juízo será justo e verdadeiro. Será o juízo justo do Deus verdadeiro. Nós vimos isso nesta noite. Nós vimos que este é um tempo muito sério vindo adiante de nós aqui. E nós vimos muito claramente que o Senhor tem que julgar. Ele tem que julgar como uma forma de preservar a sua santidade. Ele tem que julgar como uma forma de preservar a sua justiça. Preservar o temor de Deus. Deus exige que nós temamos a Ele, que nós o honremos. Quando Ele dá uma instrução, você segue a instrução. Agora mesmo Ele está dando a instrução para a terra inteira. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz. E ele está dizendo o exemplo de Uzá. Ele deu o exemplo da montanha. Ele disse que ninguém toque no monte. Que ninguém toque na montanha. Não faça isso, ele disse. Que eles não se aproximem, nem toquem com seu pé, porque a santidade de Deus está lá. Eu desci sobre o monte. Então eu tenho que preservar a santidade de Deus. Eles têm que aprender quão terrível é a santidade de Deus para que eles possam me temer, diz o Senhor. Então é uma coisa muito séria. Ele diz, eles não devem tocar. Porque ele temia a familiaridade. Poderia ser verdade que esta geração tornou-se familiarizada com o Senhor? Essa poderia ser uma coisa, isso poderia ser verdade. E o Senhor diz, ele não pode suportar uma afronta. Ele não vai suportar uma afronta à sua glória, contra a sua glória. Está em Hebreus 10, ele disse, aqueles que pisaram a glória de Deus debaixo dos pés. É uma coisa horrenda cair nas mãos dele. Ele não pode aceitar alguém atacando a sua glória. No tempo do Antigo Testamento, ele disse, as pessoas temiam a Deus, eles viam os milagres, as maravilhas e o juízo de Deus, eles reverenciavam a Deus, honravam, temiam a Deus, respeitavam a Deus. Porque eles tinham visto as maravilhas. Eles viram as maravilhas, os milagres. Mas a igreja de hoje perdeu o temor, o terror de Deus. Eles perderam. E o Senhor não pode perdoar isso. Eles viram a nuvem de Deus e eles ainda estão agindo em complacência, ainda estão alegando, fingindo ignorância, e eles permanecem rebeldes, insubmissos, condescendentes. E eles não se importam. Eles querem ignorar a nuvem de Deus. Ele diz, o Senhor não pode perdoar isso. E nós sabemos que o dia do juízo está vindo. É por isso que eu estou no processo de olhar para trás para ver como que a mulher de Ló desperdiçou uma oportunidade tão grande de ver a glória. Ela desperdiçou. Então nós vimos como que Adão e Eva tiveram uma oportunidade tão maravilhosa de ser justos, escolher a obediência e viver uma vida eterna e não a morte. A morte não teria sido uma experiência humana nesta terra. Isso teria sido tão poderoso. E então, quero dizer,
Nós também vimos Caim, o Senhor alertando ele que o pecado estava batendo a porta. Ele teve uma oportunidade realmente de escolher o Senhor e oferecer um sacrifício excelente e viver eternamente, mas o orgulho, a rebelião e a vontade própria. Judas Iscariotes, andando com Jesus, teve uma oportunidade tão grande. Geazi, andando com um que eu conheço. Uma oportunidade maravilhosa. Eu alerto aqueles que estão ao meu redor e digo, andem cuidadosamente. Então, eu estava no processo de ler Mateus, capítulo 8, versículo 28 e 29. Ele diz o seguinte. Tendo Jesus chegado do outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao encontro dele 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Que queres conosco, Filho de Deus? Eles gritaram. Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo devido. Então você vê muito claramente que enquanto esta geração alega que eles não estão cientes do dia, que o dia do juízo de Deus está vindo, que há um dia quando o Messias vem e ele julga. Mas você vê que até os demônios estão totalmente cientes de que Deus julga o pecado e a perversidade, o mal. Os demônios sabem que Deus julga o pecado e a perversidade e que Deus é separado. Ele já separou um dia determinado para julgar o juízo, Satanás, os demônios, a perversão e os rebeldes, todos juntos. Os demônios estão cientes. E porque eles estão cientes disso, eles estão lutando dia e noite para arrastar a maior quantidade de pessoas com eles para o lago de fogo. Os demônios sabem, eles parecem estar muito cientes de que é Cristo, o Messias, que vai julgar as pessoas naquele dia, julgar os pecadores. E vai lançá-los no lago de fogo. Significando, eles reconhecem o livro do Apocalipse 19 como o Messias, os Apocalipse 19. E Apocalipse 20, do 11 ao 15, os demônios sabem disso. Mas quando você olha a igreja desse dia presente, a geração desse dia presente, eles parecem não estar cientes de que há juízo vindo. Eles não estão cientes de que Jesus... Eles querem o Jesus que ama e eles o tratam como seu irmão. Ele tem que julgar, você tem que reverenciá-lo. Ele vai julgar vocês. Ele vai julgar vocês. Então, muito sério, o povo abençoado que nós vimos nesta noite. Então, que o Senhor os abençoe, mas é sempre muito importante saber que o Senhor está falando em visões. Ele está falando muito claramente em visões. E o Senhor está exigindo honra, que vocês se preparem. A visão de 20 de outubro do ano de 2020, por volta das 3 da tarde. No horário da África Oriental, em uma terça-feira. Isso foi o que o Senhor falou. Então, ele vai vir julgar os demônios de Satanás. Então, os demônios disseram, você vieste nos atormentar antes do tempo. Eles estão cientes que o Deus Todo-Poderoso já estabeleceu esse dia e já apontou o juiz. Atos 17, 30 e 31. Os demônios reconhecem essa escritura, que há um dia determinado e separado quando o Senhor vai julgar, e ele já apontou o juiz, e ele já afirmou e confirmou que este é o juiz pela sua ressurreição dentre os mortos. Os demônios parecem saber que é Cristo Jesus que virá e vai julgar e lançar pessoas no lago de fogo. E é por isso que eles estão tentando arrastar a maior quantidade de pessoas com eles no lago de fogo. Mas se você vê a igreja desse dia presente, a forma como eles estão vivendo a sua vida no espaço público, oh meu Senhor, é como se eles não soubessem, não há nenhum conceito de juízo, eles nem sabem que há um dia determinado. Eles estão vivendo como se Deus não fosse julgar o pecado, ele não julga mais, ele vai entender. Não mesmo. Então
Então, que todos se arrependam e se preparem. Eu sei que eu tenho uma conferência muito grande vindo no sábado, aqui a respeito da gloriosa vinda do Messias, e nós vamos continuar compartilhando o que o Senhor está dizendo. Enquanto ainda é dia, temos que compartilhar e fazer a obra que Ele me enviou para fazer, porque a noite virá, e então não poderei mais fazer a obra que Ele me enviou para fazer, e então será insuportável. Okay? Então o Messias está vindo. Os que querem receber o Senhor globalmente, digam: poderoso Senhor Jesus, Senhor, eu me arrependo de todo o meu pecado. E eu me arrependo que eu vivi uma vida de rebelião e total ignorância deste enorme dia do juízo que está vindo. Senhor, use este alerta a respeito do dia do juízo que está vindo para instruir, reestruturar e navegar a minha vida aqui nesta terra, para que eu sempre possa viver andando nas ruas muito ciente que o juízo de Deus está vindo sobre o pecado, sobre a perversidade, a iniquidade, sobre a rebelião, os rebeldes, sobre Satanás e seus seguidores, para que eu possa me separar totalmente deste mundo rebelde, deste mundo perverso. Eu te peço, meu Pai, para me ungir com o Espírito Santo e preservar-me nesta peregrinação em direção ao reino de Deus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado.